Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. O que é isso? Isso é a declaração de fé da igreja cristã. Muitas igrejas não conhecem, certo? Essa confissão de fé. Mas isso é devido à falta da própria igreja, porque é dever de cada cristão conhecer qual é a sua declaração de fé. Uma das declarações mais antigas que nós temos é o Credo Apostólico. Muita gente pensa que aquilo é uma reza, não tem nada a ver com a reza. Aquilo é uma declaração de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aquilo os cristãos primitivos fizeram para combater algumas heresias que estavam surgindo no seio da igreja. Só que as heresias foram ficando cada vez mais complexas, cada vez mais minuciosas, e foi preciso fazer outras declarações de fé. E aí 121 teólogos se juntaram para combater algumas heresias que a igreja estava sofrendo. E esses teólogos, que eram de diversas igrejas, fizeram durante anos essa confissão de fé, tá certo? E ela tem tudo que você precisa saber, pelo menos quase tudo que você precisa saber a respeito do que a Bíblia fala. Aqui não é uma declaração humana, é uma declaração sistemática do que a Bíblia fala. A própria confissão de fé não declara ser perfeita. Ela diz, ela entende que nela pode haver erros. Só que até agora esses erros não conseguiram ser encontrados. Então nós a temos como uma boa confissão de fé. Se por acaso em algum tempo identificar-se algum erro, é óbvio que ela pode ser alterada. O que não pode ser alterado é a palavra de Deus. Por mais que você pense que pode existir alguma contradição ou algum erro, na verdade o que você precisa é ter um tratamento na sua mente, porque o erro está em você, de não estar aprofundado no assunto, e não na palavra de Deus. Agora, na confissão de fé é outra coisa. Pode sim haver erro. É só você apontar e explicar o porquê ali tem o erro, tá? Nós estamos vendo sobre o decreto de Deus, certo? O eterno decreto de Deus. E a gente não vê sobre o escrito, né? Vem para ela e justamente apontar ele. Não tem, não encontra. Porém, quando você tem isso, aí vamos puxar essa linha para o nosso lado. Como presbiterianos conservadores, lógico que a gente sempre vai ser norteado pela palavra de Deus, independente de qualquer função de fé. Por isso que a gente sempre vem para cá, sempre vem em consonância, em acordo com a palavra de Deus, porque é justo proclamar o contrário. Aí tem que proclamar o contrário. Só não está certo não, a palavra de Deus fala assim. Nós temos que entender, pessoal, que, olha, regra perfeita de fé e prática é só a palavra de Deus. Existem muitas seitas por aí que você pode identificar como seita justamente por um desse aspecto aqui. Por exemplo, a Testemunha de Jeová diz que a Sentinela e a Torre de Vigia, ali são livros perfeitos, que não tem erro, certo? Então eles colocam aqueles livretos ali como se impede igualdade com as Escrituras. Aí você já renega aquilo. Por exemplo, o catolicismo, eles colocam a tradição oral, que é passada de papa por papa, como que no mesmo nível das Sagradas Escrituras. O que o Papa diz é infalível. Não, só a Escritura é infalível. Mas se você for para os adventistas, eles dizem que as profecias de Ellen White são perfeitas, que não há erro nelas. Também é uma forma de você identificar que ali há uma heresia, porque estão colocando algo tão no mesmo nível da Escritura, e nada está no nível das Escrituras, certo? Ela é superior a tudo e a todos. Então nós estamos estudando sobre os eleitos de Deus e os não eleitos de Deus. Os eleitos de Deus, eles foram predestinados, nós estamos vendo isso, para testemunho cristão. Tem muita gente que é contra a predestinação,
porque foram informadas de forma distorcida a respeito dessa santa doutrina. E eles dizem assim: se eu sou predestinado, então eu vou sair pecando por aí e pronto, já sou salvo mesmo. Só que a predestinação não é só para a salvação, meus amados, é também para a vida cristã, é também para o testemunho cristão. Se você diz que foi predestinado para a salvação, mas essa predestinação não está mudando o teu testemunho, você não foi salvo. Você pode ter sido predestinado, mas até então você não foi chamado para a salvação. Porque o que é salvo é predestinado para a salvação. Quando ele é chamado, ele manifesta essa predestinação através do testemunho cristão. É impossível alguém ser predestinado para a salvação sem ter o testemunho cristão, sem amar a santidade. Um exemplo disso é aquele ladrão da cruz, do lado direito de Cristo. Quando ele ainda não tinha sido salvo, ele era um predestinado para a salvação. Vejam, o ladrão lá, o da direita, era predestinado para a salvação. Só que até então ele não tinha sido chamado para a salvação. Ele não tinha sido regenerado. O que ocorreu ali? Os dois ladrões ficaram levantando impropérios contra Cristo. Em Mateus você vê isso, que os dois ladrões ridicularizavam Cristo, zombavam dele, escarneciam dele, mesmo na hora da morte. Só que depois você percebe que pelo comportamento de Cristo, pela palavra de Cristo ali, pelo testemunho, a pregação de Cristo, um se converte. Um começa a entender pela ação do Espírito Santo que ali era o Filho de Deus. E aí ele observa que o testemunho dele muda até na cruz. Ele estava xingando, agora ele defende. Por quê? Porque ele não foi predestinado só para ser salvo. Quando ele se converte, quando ele é regenerado ali, agora ele sente-se na obrigação de defender a fé. É como João Calvino disse, não é? Olha, um cão, ele ladra, ele late quando vê o dono dele sendo atacado. Eu seria um covarde se não me levantasse contra aqueles que atacam o meu Senhor, que atacam as Sagradas Escrituras. Esse é o exemplo de quem foi predestinado para a salvação, porque ele mostra que foi predestinado também para o testemunho cristão. Está clara essa parte, irmãos? Então vamos adiantar. Olha, podem perguntar, podem questionar, pode colocar também as posições de vocês, tá? Erram os que tentam inverter a ordem da graça, estabelecendo o princípio antropocêntrico, ou seja, que é centrado no homem, de que o homem, no uso do seu livre-arbítrio e valendo-se de sua racionalidade, pode decidir o seu destino espiritual por meio de recursos como, e eu vou mostrar. Mas erram essas pessoas que olham para si e dizem: eu com meu livre-arbítrio escolhi a Cristo, eu escolhi, por isso eu sou salvo. Essas pessoas erram, tá certo? Veja, e elas apontam para algumas coisas que elas veem como que sendo a fonte da salvação delas. Foi Jesus. Nem sempre eles reconhecem como sendo Jesus. Olha, eles apontam para uma fé preveniente. Eles dizem: olha, eu fui salvo pela minha fé preveniente. Deus viu no futuro que eu seria diferente, que eu seria especial, que eu seria melhor do que o outro, que não vai ser salvo. E Deus disse: já que aquele menino e aquela menina vão crer no meu filho, já que eles são tão diferentes, tão especiais, quer saber, eu vou escolher e predestinar eles. É um erro terrível, porque se você parar para refletir, você está roubando a glória de Deus. Deus, ele deixa claro que não divide a glória dele com ninguém, nem a sua honra com imagem de escultura. Então a glória de Deus é só de Deus. À medida que você diz: olha, ele me escolheu porque eu pude ter fé, ele viu no futuro que eu teria fé e disse: esse daí sim é o cara, esse daí é a pessoa, eu quero ele para mim.
você está trazendo honra e glória para você. E Deus não vai admitir isso, porque isso é uma mentira. Homem nenhum tem nada de bom. Nós vimos isso semana passada, tá certo? Inclusive nós vimos que o texto, a Bíblia fala ao contrário. Se você quiser ver em casa, Romanos capítulo 3, do 10 por diante, diz o seguinte: que não há um justo. Então observe, Deus olhou para a terra e viu todos, e disse: não há um justo, não há nem um sequer. Todos se extraviaram, todos, e a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então observe que a Bíblia deixa claro que Deus viu na raça humana só pessoas imprestáveis, mas pela misericórdia infinita dele, incompreensível, ele disse: eu quero um povo para mim. Escolheu, predestinou e salvou. Você falou agora comigo a respeito da misericórdia, mas hoje a gente vive pela graça. Que é a misericórdia, né? A graça de Deus. São duas situações diferentes, misericórdia e graça, né? Isso distintas. Se a gente vive pela graça de Deus, e dentro da progressão do Evangelho do Novo Testamento, a gente tem que justamente proclamar as boas novas em dois sentidos principais, e principalmente, né, na tabaxia, na cultura, também pela graça. É isso? Então, esse Deus. A questão, veja, a questão da graça é o seguinte: a graça seria um pacote. Eu quero entrar dentro da teologia da graça. Né? E, infelizmente, hoje, ela tem duas situações, uma mais recente dentro da teologia e outra desde sempre. Eu falo desde a fundação do mundo, ela desde antes da fundação sempre do mundo. Graça. Isso é o que está relatado na Bíblia. Eu estava querendo botar no casco de banana, mas eu vou lá frente. Deixa eu ir, Bruno Jobs. Olha. Não é porque ele não está aqui, não. Tá certo. Mas veja. A graça é um pacote. Dentro desse pacote tem tudo que você precisa para ser salvo. Certo? Jaziel, ele colocou sempre da seguinte maneira: que a graça é um buquê, como se fosse um buquê de rosa. E cada pétala ali é algo que vem junto desse buquê. Por exemplo, uma pétala é a fé, outra pétala é a botão, né? Um botão é a fé, outro botão é a perseverança, o outro é o arrependimento, o outro é o testemunho cristão, as obras e tal. Aí a graça é esse buquê. Aí Deus diz: tome a minha graça. Quando Ele dá a graça, a gente recebeu tudo. Então nós perseveramos porque Ele, né, a Bíblia diz o quê? Né? Olha, que a gente vai ver, eu acredito que a gente vai ver textos como esse aqui, então eu vou passar para adiante, certo? Porque a fé preveniente nós já vimos. Agora nós vamos para a fé racional, certo? Fé racional, que é o que muitos alegam, né? Que tiveram fé porque raciocinaram e identificaram: peraí, eu entendi, eu raciocinei e entendi, Cristo é melhor do que o mundo. Aí eles pensam que foi o raciocínio dele que fez diferença. Fé racional, a fé criadora da opção por Deus. Aqui aparece na idade madura e leva o indivíduo a aceitar ou a rejeitar o Salvador. Quem não professa semelhante fé não tem acesso à vida eterna, afirmam os defensores da fidúcia suficiente. Ou seja, essas pessoas são arrogantes, né? Fidúcia seria o atrevimento. Essas pessoas se atrevem a achar que a racionalidade deles é que levou eles a entenderem Cristo, entenderem a palavra. Então, dessa forma também eles trazem glória para si, tá bom? Só que a gente vai ver textos agora
que derrubam completamente esse tipo de arrogância, esse tipo de atrevimento, tá? Oi. Acho que aqui do Certo. só tem uma coisa na mente da fala entre você e Jorge, quando falou de graça e misericórdia, que não são a mesma coisa, são coisas diferentes. E eu sei que você sabe a diferença. Eu queria que você dissesse para a gente aqui a diferença entre graça e misericórdia. Não, veja, porque assim, a misericórdia foi que fez com que a graça chegasse em nós, não é? Deus, por ter misericórdia, disse: eu vou salvar vocês, de graça, não vou exigir nada de vocês, é um favor imerecido, é um favor, porque assim, pode confundir graça também com favor, mas se você observar, você faz um favor a uma pessoa que é semelhante a você. Ah não, mas olha, eu estou ajudando aquela pessoa que me prejudicou, que me fez o mal, eu nunca fiz a ela, mas ele me fez o mal, certo? Mas você também é mal, então é um mal fazendo bem a outro mal, tá certo? Isso daí é um favor, agora um favor imerecido, ou seja, um favor incompreensível, é o que Deus fez com sua graça. Graça é favor imerecido, no sentido de que alguém que é completamente santo, superior a você, que não pode ser igualado a você, que você não pode compreendê-lo, desce basicamente ao seu nível, no sentido de insignificância, se tornando em sua semelhança. Então, essa graça que Deus concede através de sua misericórdia, aqueles que são inimigos de Deus receberam o maior favor que alguém poderia receber: o Filho sendo entregue por você. Aí isso daí dá a misericórdia de Deus, certo? Mas essa misericórdia é por graça, é por isso que eu digo, olha, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, ela envolve essa questão da graça. Por quê? Porque sem a graça você não seria salvo. Para ter a graça você precisou da misericórdia. Se ele não tivesse misericórdia, você não teria graça, mas teria juízo. Resumindo, graça é aquilo que a gente ganha sem merecer. Misericórdia é aquilo que a gente não ganha sem merecer. Espera aí, não ganha porque merecia. Graça é aquilo que a gente não merecia ganhar E ganha. Misericórdia é aquilo que a gente deveria ganhar, mas não ganha. Não, no caso de justiça, não é? A misericórdia aniquila a justiça, no caso, não é? Ou seja, a gente merecia a justiça, a misericórdia não permite que a gente a ganhe, não é? A gente não merecia a graça, não merecia ser salva, mas pela graça nós somos salvos. Mas observe que não existiria a graça sem a misericórdia, não é? Aqui agora você vai falar da questão do uso, mas só nesses dois pontos: graça e misericórdia. Misericórdia é aquilo que a gente merece, mas Deus não dá. Ou seja, todo ser humano, sem exceção, merecia o inferno. Inferno, totalmente inferno. Mas Deus quis, segundo a sua boa vontade, dizer assim: olha, vai ter alguns que eu vou escolher, alguns são nesse caso que eu vou escolher, como a Bíblia fala, e aí esses não vão para o inferno. E graça é favor merecido. Nós não merecemos, mas Deus dá. É exemplo, salvação. É exemplo, a condição de fazer as boas obras. Só Deus faz isso, realmente. E sucessivamente, até transformar, inclusive, e uma graça mais abrangente, vou colocar assim, como ele diz, vocês pedem seu livro, qualquer livro, a respeito justamente que, com graça universal, vai nascer sobre todos o sol e vai chover também. E aí, coloca agora lembrando, aí sim, onde justamente vai ter o aspecto que você mais deve falar e vai falar do seu livro. Por conta de que ainda Jesus não veio.
Porque a graça vai ser alcançada até o último eleito de Deus para que Jesus assim venha. E por que esse mundo é destruído? Justamente por conta disso. A lei ser reformada, por conta disso. Por que chega o novo céu? Por conta disso. Porque ainda falta o último eleito de Deus, escolhido por Deus, somente por Deus. É verdade. Essa questão dessa graça universal, ela é boa realmente, mas a gente tem que entender também uma questão. A única coisa que é boa nesse mundo é a graça salvadora, é a graça divina no sentido de salvar. Veja, o que é que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Dos que amam a Deus. Agora inverta a questão. Inverta. Todas as coisas prejudicam ou amaldiçoam aqueles que não amam a Deus. A ira de Deus está sobre aquele que rejeita o Filho. João capítulo 3, versículo acho que 31. Olha, aqueles que creem no Filho têm a vida eterna. Os que não creem têm sobre ele permanentemente a ira de Deus. A ira de Deus. Então observe, por mais que Deus dê coisa boa, eu pergunto, isso que é bom, para o ímpio está sendo bom? Porque se a gente analisar a questão de Faraó, por exemplo, quando Deus mandava a bênção para Faraó, acontecia o que com ele? Endurecia o coração. Isso era bom para ele? Entendeu? Então a gente tem que refletir com cuidado nessas questões. Veja, fé racional. Assim, eu já li, não foi? Olha. A gente pode olhar de um lado assim, veja. A misericórdia, o homem usa para com o outro. Eu uso de misericórdia para outra pessoa. E a graça é algo superior, que só Deus usa da graça. Não tem como a gente colocar. Não, porque assim, veja, se a gente for comparar a misericórdia do homem com a de Deus, aí não tem como bater. E também a graça. Se a gente for comparar a graça do homem com a graça de Deus, também não bate. Mas os dois têm esse aspecto. Não é? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, os atributos infinitos de Deus acabaram passando para o homem de forma finita, de forma limitada. A diferença está na infinitude. Porque, digamos, vamos lá, a misericórdia de Deus. Porque Deus teve misericórdia de nós, Ele não vai nos punir. Então, a misericórdia de Deus que nos mantém, é a causa de não sermos consumidos. Então, devido à misericórdia, Ele não nos pune. Agora, Ele queria mais do que isso. Não é que a graça acaba sendo superior, mas é que ela é algo que complementa, é algo a mais. Aí, pela graça, Ele diz, além de não punir vocês, eu quero vocês comigo. Eu quero vocês na minha casa. Eu quero adotar vocês. Eu quero vocês como meus filhos. Entendeu? Mas, se a gente desligar de uma, a gente se desliga de tudo. Porque é feito o pacote da graça. A misericórdia de Deus está nele, a perseverança dos santos, tudo que nós precisamos para ser salvo está nesse pacote da graça. E Deus nos entregou. Se você tira por isso que muitas pessoas que entendem um pouco da doutrina calvinista, da doutrina reformada, às vezes dizem, não, eu aceito isso, mas não aceito, por exemplo, que o homem é salvo uma vez para sempre. Desmancha todos os outros. Aí dessa forma você diz que o homem é capaz, ou seja, você aniquila a doutrina da depravação total, você aniquila a doutrina do chamado eficaz, porque se ele não é salvo para sempre, é ele quem decide se vai ser ou não. Então aniquila tudo. Ou é tudo, ou é nada, entendeu? Por exemplo, tem igrejas pentecostais que hoje abraçam a doutrina calvinista, a doutrina da predestinação, mas não abrem mão das novas revelações. Então o que acontece com isso? Acontece que a escritura fica fragilizada, porque se existe algo fora dela,
então eu preciso de algo além dela. Se eu preciso de algo além dela, ela não tem tudo para mim. E aí começam as confusões. Até onde a sua é verdade ou não? Até onde a Escritura mostrar que não é, certo? Mas e as pessoas que não têm conhecimento da Escritura e se guiarem pelas suas revelações? O que vai acontecer com elas? Então são coisas que não podem ser desconectadas umas da outra, viu? Quem não confessa semelhante fé não tem acesso à vida eterna, afirmam os defensores da fidúcia suficiente. Veja bem, meus irmãos, textos que eu queria que, se fosse possível, vocês guardassem no coração de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, do 4 ao 16, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Veja, o que é que Paulo está já querendo combater aqui? É o raciocínio. É isso que nós vimos agora há pouco. Olha, eu tive fé porque essa minha fé foi racional. Eu consegui, através da minha razão, alcançá-la. Não foi a graça de Deus. Não foi Deus que teve misericórdia de mim para que eu tivesse essa fé. Não, foi eu que raciocinei e a alcancei. Então Paulo está combatendo isso, dizendo: olha, não, vocês não ouviram nada de mim que vem de sabedoria humana. Então não venham com história de fé racional. Mas foi pelo Espírito e de poder, ou seja, o poder do Espírito Santo que age em você, para que você hoje seja o que você é. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Percebem, meus irmãos? Eu pergunto: em que sua fé está apoiada? Quem você é? O que você conquistou até agora? Porque se você diz que conquistou algo por capacidade própria, eu estou dizendo a você que a Escritura condena isso. A sua fé está se apoiando em sabedoria humana e não no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Veja, meus irmãos, isso é um combate bem explícito a qualquer prepotência humana, certo? É nada. Está vendo essa sua fé racional? Ela se reduz a nada. Ou ela é pelo poder de Deus que chegou a você, ou é nada. Ele continua: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto. Veja, entenda, esse mistério só era mistério até não ser apresentado a vocês. À medida que Deus diz: olha, revela ao meu povo, deixou de ser mistério. Era outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Meus irmãos, isso que você conhece hoje, você só conhece porque na eternidade Deus disse: será deles. Está aqui, esse conhecimento é oculto de todos, só eu sei. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, só Ele sabia. E agora o que é que Ele faz? Ele diz: vai ser revelado a vocês, para a glória de vocês. Aí veja, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, você está se gabando porque tem uma mente racional, porque você tem conhecimento de causa e de coisas. Me diga quem é que conhece mais, os doutores deste mundo ou você? Eles estudaram mais, eles têm ciência de muito mais coisas. Por que eles não chegaram nessa fé? Já que depende do teu raciocínio, e eles têm um raciocínio tão treinado, por que não tem a fé que você tem? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que
o amam. E Ele revelou, meus irmãos. Mas Deus não nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Existem coisas que nós não conhecemos? Existem. E que nós vamos conhecer só na glória quando estivermos com o Senhor, é fato. Só que esse texto não se aplica ao que muitos dizem. Olha, vocês nem imaginam o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é, nem olhos viram, nem... Não, ele está dizendo que isso era antes. Deus tinha escondido antes isso do ser humano. Agora Ele revelou em Cristo. Vocês sabem a riqueza que vocês têm, o que Ele preparou para vocês, que ninguém nunca um dia soube e vocês sabem hoje. Pela palavra, né? Pelo Espírito, né? Justamente. Que é o que o Espírito faz. Veja, quando Jesus Cristo subiu, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Sabe qual é o papel do Espírito Santo? Além de glorificar o Filho, e Ele vos conduzirá a quê? A toda a verdade. Eu pergunto, aonde está toda a verdade? Na Bíblia. O próprio Cristo diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, Pai. Aí Ele diz: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. E quando a gente começa a fugir disso, nós estamos trazendo prejuízo para a nossa fé espiritual. Viu? Aí diz... porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja como é claro, meus irmãos, um texto atrás do outro, batendo nessas pessoas ousadas, nessas pessoas atrevidas, que dizem que eles tiveram capacidade. Raciocine, veja. Ora, nós temos recebido o Espírito, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então observe, todas as pessoas aí fora recebem o Espírito que vem de Deus? Não, a maioria tem o Espírito que vem do mundo. Aí nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Agora veja, já que nós recebemos esse Espírito, o que foi que aconteceu conosco? Ele vai dizer: e se o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja, nós só conhecemos as coisas de Deus porque nós recebemos o Espírito de Deus. É isso só, meus irmãos. O que Deus está querendo o tempo todo aqui é acabar com essa nossa arrogância. Nós queremos, desde Adão, ser deuses, tomar o trono de Deus. É isso que lá no fundo nós queremos. Sabe por quê? Analise direitinho. Se alguém faz uma crítica a outra pessoa, zomba de outra pessoa, faz uma pessoa cair numa situação de vergonha e ridículo, você talvez sinta, ou talvez dê aquele sorrisinho por dentro: vixe, que fulano, e principalmente se você não gostar da pessoa. Agora, quando essa situação é com você, você cai, você arrasa, você fica aniquilado. Que humilhação, meu Deus, o que estão pensando de mim? Aí nunca mais eu vou para ali, nunca mais. Então você se sente muito mal com aquilo, sabe por quê? Porque o falso Deus que você edificou no seu coração foi destronado nesse momento. Certo? Freud, ele já dizia o seguinte, que o ser humano só passa a entender quem ele é de fato quando cai sobre ele angústias, dores, sofrimento e desespero. Ele diz: é o único momento que o ser humano conhece a si próprio. É o único momento. Porque sem isso, ele pensa que é alguma coisa. Coitado, ele se ilude. E principalmente quando alguém bate e diz: nossa, que pregação, hein? Nossa, rapaz, olha, esse teu trabalho, nunca vi ninguém fazer. Você, ilusão sua. Quem fez esse trabalho foi Deus. E nós vamos ver aqui, certo? Pelo menos se der tempo. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Ensinadas pelo Espírito. Você só entendeu porque o Espírito
foi dado a você, o Espírito Santo. E agora você só aprendeu porque Ele te ensinou. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja, o 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Vocês entendem isso? O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: antes de vocês serem crentes, vocês não aceitavam. Eu aceitei Jesus no dia que o pastor disse: quem quer Jesus, levante a mão. Eu aceitei. Mentira! Pode ter sido antes, pode ter sido depois, pode até ter sido nesse momento, mas você não tem como saber. Porque quem faz isso é o Espírito. O homem natural, ele não aceita, ele não quer. Agora, por que ele não aceita? Por que ele não quer? Porque eles são loucura. Por dois motivos. Porque para ele é loucura. Isso daí é idiotice, é tolice. Você sair de sua casa podendo estar fazendo coisas que ia trazer benefício material, social para você, vir para uma igreja, por exemplo. Para ele é loucura isso. E por outro motivo também, porque ele não pode entendê-las. Ou seja, falta poder. É o que falta. Falta para esse homem poder. Ele é incapaz, ele é impotente diante do conhecimento de Deus, das coisas do Espírito. Ele não pode. Aí ele diz: não, mas eu aceitei, eu quis. Ou seja, você está dizendo que você pôde alcançar a salvação? Contraria o que a Bíblia diz, porque você não era homem natural, era. Então o que a Bíblia diz é o contrário. O homem natural não pode entendê-las. Não é só que ele não quer, é que ele também não pode, porque elas se discernem espiritualmente. É óbvio, se elas se discernem espiritualmente e você é natural, jamais você vai chegar ao espiritual, a não ser que o Espírito seja dado a você, o Espírito Santo, e aí você passa a entender o espiritual. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Quem conheceu a mente do Senhor? Aí ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então você conhece ao seu Deus hoje. Louvado seja Ele por isso. Toda glória a Ele por isso. Mas Ele conhece você conhece por causa do Espírito que Ele deu a você. E esse Espírito transforma você dia a dia à imagem do Filho de Deus. A sua mente vai sendo transformada a cada dia à mente de Cristo. Você tem hoje a mente de Cristo. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 4, do 6 ao 7. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Sabe por que você se acha alguma coisa? Porque você fugiu das Escrituras. Foi por isso. Você se acha alguma coisa, você se põe acima do seu irmão que falhou com você, porque você está fora das Escrituras. Para resolver isso, Paulo está dizendo: volte para as Escrituras. Ele está dizendo: não ultrapasseis o que está escrito. Não é o que você pensa a respeito de si, não é o que os outros dizem a respeito de você, é o que Deus diz. Então vá para Ele, veja quem você é, sem a graça dEle, sem a misericórdia dEle, e aí você vem para mim e me diz, de fato, quem você é. Fala, Jesus. O tamanho que a gente tem, que vai justamente de encontro ao que nós estamos ensinando aí, com as Escrituras. Além justamente da inspiração de Deus, qualquer gente tem hoje revelado. E é até fácil de raciocínio. Qualquer pessoa, a gente não consegue estudar agora nessa vida que Deus vai explicar, se não der até mais de 900 anos, como aconteceu agora, toda a palavra de Deus. Mas ainda tem gente que diz: não, mas Deus revelou mais o que, pelo amor de Deus? Me diga. E Ele está cuidando disso, Ele está dizendo: não ultrapasse. Aí Paulo vai justamente não
por João e diz, olha, ultrapassando o que vai acontecer. Mas, velho, se você tirar... Também. Agora veja, justamente, olha só, o que ele diz depois, veja, aqui ele está falando até então de conhecimento espiritual, agora ele vai falar no geral. Pois, quem é que te faz sobressair? Isso é uma pergunta, meus irmãos, isso é uma pergunta retórica, mas eu quero resposta. Quem é que faz vocês se sobressaírem? Quem? E que tens tu, que não tens recebido? Mostre para mim alguma coisa que você não recebeu, que é fruto do seu trabalho. Mostre. A casa, você suou muito, foi ilusão sua, foi Deus que te deu. Tem gente que trabalha muito mais que você e não tem uma casa. Tem gente mais inteligente que você e não tem uma casa. As oportunidades que Deus deu a você, não deu a ele, foi de Deus. O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Porque essa vanglória de ter alguma coisa, se você sabe que não foi você suficiente para elas, mas Deus, por graça, que te deu. Felicidade, né? Aí diz o seguinte, capítulo 3, verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. Ou seja, ele está falando justamente da glorificação completa da gente, da revelação do trigo. Mas na parte dele, ele fala o seguinte: segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si todas as coisas, redespertar todas as coisas. E nessa mesma carta, a gente volta um pouquinho dentro da vontade de Deus, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Qual é a vontade? Se não for de Deus, quem é que realiza? Quem é que sustenta? Qual o poder? Se não do próprio Deus, Espírito Santo. Olha, justamente, pegando isso que Jó está falando aqui, eu não entendo como é que os cristãos não se alegram com isso. Tem muito cristão que fica bravo com isso. Como é? Eu não contribuo na minha salvação. Como é? As minhas obras quem faz foi Deus por mim. Que história é essa? E fica bravo com isso. Primeiro, a gente não deve ficar bravo com a verdade. Segundo, quanto mais de Deus nós tivermos, melhor. Teve um pastor reformado que ele disse o seguinte: olha, se eu soubesse que as minhas orações mudam o coração de Deus, eu não teria coragem de abrir minha boca para orar jamais. Porque eu prefiro o coração de Deus do que o meu. Eu prefiro a vontade de Deus do que a minha. A nossa oração muda o nosso coração, muda as coisas, mas nunca o coração de Deus. Mas é como se o mundo evangélico tivesse gostado da ideia de que sem eles Deus não poderia fazer nada. Sem eles Deus não poderia salvar ninguém, nem a eles próprios. E quando Cristo disse o seguinte: olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, Deus não precisa de ninguém para ser o que Ele é ou fazer o que Ele pretende fazer, certo? Hebreus, veja o que Hebreus diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Isso é a ordem de Deus para o seu povo. Não é o Estado que diz se você deve congregar ou não. É Deus que diz. Mas a gente vai ser preso. E daí? Mas a gente vai ser perseguido. E daí? Vamos ser processados e perder todos os nossos recursos. E daí? Deus disse: não deixem de congregar e ponto final. Mas se eu for, eu vou morrer, porque tem um vírus. E daí? Veja bem, meus irmãos, esse mesmo vírus existiu lá no tempo dos apóstolos, no tempo dos pais da igreja primitiva. Ele sempre existiu. Ele só tinha outro nome. O nome dele antes era ímpio. O nome dele antes era incrédulos.
esses ímpios faziam o que pior do que o vírus faz hoje. Essa reunião aqui teria que ser as portas fechadas, e aí na frente não poderia ter o nome identificando igreja, porque a gente morreria ou seria preso. Eu pergunto, sob esse risco de morte, os irmãos paravam de congregar? Porque hoje querem parar por causa de um vírus que pode matá-los, e que é muito menos letal do que o ser humano que fazia o mal que fazia. Alguém ia falar, foi? Crescia. É óbvio, nós precisamos atender o Estado em tudo que ele mandar, que não contraria a palavra de Deus. Contraria a palavra de Deus usar uma máscara? Não. Contraria a palavra de Deus não ter um distanciamento? Não. Contraria a palavra de Deus você passar um álcool na mão? Não. Contraria a palavra de Deus você parar de congregar? Sim. Aí a gente não pode. Diga. Você está falando isso com relação a congregar e a falar da palavra de Deus no passado, nessa situação aí, quando a igreja era perseguida de uma maneira totalitária, né? Mas isso acontece ainda hoje. Eu tive a oportunidade de conversar com o colega da semana passada em Caruaru, e ele foi para a China. E ele disse que lá ele glorificou a Deus e ele participou de alguns cursos em um determinado prédio, escondido, e ele disse que se descobrissem, ele teria sido ou decapitado ou preso numa prisão perpétua. Nós vivemos numa Disneylândia. Hoje. Não foi na época. Mas não, hoje está pior do que antigamente, em alguns países. E lá o Deus é o país. O Estado é Deus. O comunismo prega isso, certo? E lembrando, esse é um dos países que mal não vai e requer denúncia. Em outras palavras, E eles pagam para alguém denunciar, né? Mas assim, os cadeiros não cobram tanto atrás. Eles vão mais executando denúncia. Mas se a gente for para o Oriente Médio, eles vão correr, eles estão correndo. Eles investigam, tem muitos que investigam. Eles estão correndo atrás de estão matando. Olha, veja, meus irmãos. Cerca de 100 mil por ano, né? A coisa está se desenhando de um jeito muito claro, só não vê quem não quer, tá bom? Vai chegar logo a época que vão invadir aqui, vão levar os líderes ou todos presos. E por favor, pessoal, vocês já têm muitos anos, são 15 anos, a verdadeira pregação batendo em nós. Por favor, por misericórdia, se vocês apresentarem pânico numa hora onde nós precisamos mostrar fé e confiança em Deus, nós vamos jogar fora tudo que nós aprendemos um dia. Se chega alguém aqui, a polícia parou aí, deu a doida, entrou, prenda esse camarada aí que está sem máscara aí pregando e botou mais pessoas do que deveria na igreja. Meu Deus, não sei o quê. Por favor, pessoal, simplesmente diga: Senhor, está nas tuas mãos, confiamos em ti. Serve até para pregação ou testemunho aqueles que estão invadindo o nosso espaço. Eles não vão compreender a mente dos irmãos, a segurança dos irmãos, a confiança dos irmãos em Deus. Então serve de testemunho para eles, tá certo? Para eles procurarem entender que fé é essa que vocês têm. Veja a continuação. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. A gente lê textos como esse e a gente foca no pecado, que devemos focar aqui, cuidado, não viva deliberadamente no pecado e tal. Mas tem um detalhezinho aqui que a gente passa desapercebido. Uma palavra, depois de termos o que, meus irmãos? Recebido. Entendeu? Aqui mostra a glória de Deus e depois a nossa insignificância e a nossa dependência de Deus. Você recebeu. Olha, você recebeu o pleno conhecimento da verdade. Não conquistou,
não alcançou, não comprou, certo? E não negociou de forma alguma. Você recebeu esse conhecimento. Então veja, nós recebemos o Espírito para sermos salvos através da misericórdia e graça de Deus. Nós recebemos o conhecimento e nós estamos crescendo em conhecimento. Por quê? Porque estamos recebendo, meus irmãos. Não é capacidade de vocês. Tudo provém de Deus. Veja aí em Filipenses 1, versículo 6. Paulo, ele tinha uma certeza, mas não era pouca não, viu? Era plena certeza, plena convicção. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai fazer o quê? Completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem foi que começou a boa obra em vocês? Deus. Quem termina? Deus. A certeza de Paulo era essa. Olha, eu tenho certeza, eu tenho convicção que aquele que começou vai terminar. Oi. Eu estava em Caruaru uma vez, no comércio de um pessoal cristão, que foram padrinhos do meu casamento, mas de uma denominação minha. E a mulher, ela estava num momento de crise espiritual, estava muito assim, pô, eu não vou para o céu. Eu tenho cada coisa que passa pela minha mente, tem hora que eu faço umas besteiras e tal. Eu disse, olha, esse é o grande problema de você crer que a salvação depende de você e não de Deus. Porque nós vamos estar tropeçando, sim. Agora a diferença entre um ímpio e um santo, não é que o santo, o salvo, o eleito, ele não peca. Ele peca menos e ele odeia o pecado. Então toda vez que ele tropeça, ele fica irritado, chora, tal, reclama. E esse incômodo dela já mostra que ela pelo menos odeia o mal, né? O pecado. É uma besteira que eu repito direto quando eu estou no estudo, com os amigos conversando, mas que isso não está na cabeça da maioria dos cristãos e faz com que toda hora eu fique duvidando da salvação. Hoje eu estou bem espiritualmente, estou salvo. Aí eu recebi um xingamento de uma pessoa, devolvi o xingamento dobrado aqui. Não existe uma segurança. Porque não tem isso em mente. Que quem começou a vai terminar. E ele está trabalhando em você não para te salvar, mas para a conclusão de uma obra que ele já começou e garante que vai terminar. Olha, vocês não imaginam. Está consumado. Mas aqui quando ele diz assim, há de completar, é o seguinte, é dizendo, olha, o seu testemunho cristão, ele vai até o fim. O que ele está dizendo na verdade é o que ele vai dizer no versículo 29 do mesmo capítulo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Ou seja, meus filhos, e aí tem muita gente que diz assim, não, será que eu conseguia não negar a Cristo? Meu Deus, sob tortura, conseguiria, porque isso também não vem de você. Observe, foi concedida graça para você sofrer por Ele, morrer por Ele. Esse poder, essa força, é Ele que dá. Você não se conhece, porque você não conhece a força que Deus deu a você. Ele garante que foi concedida a graça para você padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Então nós vemos aqui a graça para duas coisas. A graça para você suportar o sofrimento por Cristo, e a graça também de crer em Cristo. Tá certo? Vocês não imaginam, pessoal, o quanto é danoso a falta de conhecimento da Escritura. Eu já vi muitas coisas, vou dizer só duas para vocês, eu vou dizer. Uma mulher foi acusada de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Na igreja que ela fazia parte, diziam que blasfemar contra o Espírito Santo era certo aspecto que a pessoa fizesse. Ela acreditou tanto naquilo que ela enlouqueceu. Ela ficou completamente doente mental. Saiu gritando pelo meio da rua, tirou a roupa e saiu nua pelo meio da rua, uma cristã, uma mulher.
quis servir a Cristo na igreja. Por quê? Porque não conhecia a doutrina. Outro, o filho adoeceu, um casal, o filho adoeceu, eles lançaram um livro. Vocês podem encontrar esse livro talvez na internet. O filhinho deles adoeceu. Aí o pastor disse, não se preocupe, vamos orar por ele. Oraram pelo menininho e disse, pronto, a partir de hoje ele está curado. Só que o menininho não estava curado. Mas tenha fé, pelos olhos da fé, creia que ele está curado. E o menino piorou. O que aconteceu? O menino morreu. Ligaram desesperados os pais para o pastor disse, não, Deus quer uma obra maior do que simplesmente uma cura. Ele quer uma ressurreição. Não se preocupe, Deus vai ressuscitar a criança. Quando eles se deram por si que aquilo dali não ia acontecer, eles ficaram arrasados e escreveram um livro com o seguinte título: Matamos o nosso filho. Ele não disse o pastor matou o filho, ele disse nós matamos o nosso filho. E por que, meus irmãos? Porque é a responsabilidade de cada um aqui conhecer as Escrituras, para se fortalecerem na fé, para não serem enganados por lobos vorazes. É responsabilidade de cada um. Então vamos adiante. Veja o que Salmo diz. Salmos já, viu? Que é a graça, pessoal. Contrário à ideia que muitos ensinam por aí, de que em Cristo começou a graça e antes de Cristo era a lei, mentira. A graça sempre existiu. E a lei também continua existindo, a lei de Deus, a lei moral de Deus continua existindo como existia no Velho Testamento. A graça existia no Velho Testamento como existe no Novo. O que foi abolido foi as leis cerimoniais, aquelas leis que apontavam para um Salvador, para alguém que tomasse o lugar deles. Essas foram abolidas, mas a lei moral de Deus não. Moisés foi salvo pela graça, Noé, todos aqueles homens, como vocês também são. Só que eles foram salvos pela fé, pela graça, mediante a fé, olhando para o Cristo do futuro, para o Cristo que ia vir. Os apóstolos foram salvos pela graça, mediante a fé, olhando para o Cristo presente que estava diante deles. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, olhando para que Cristo? Para o passado, para o Cristo que veio, entendeu? Agora é óbvio, todos esperam a segunda vinda dele. Veja o que diz Salmo 119, do 34 ao 37. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Mas isso será possível se acontecer o quê? Se for dado. Ele está reconhecendo isso. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me, veja, meus irmãos, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Senhor, age no meu coração. O que é que Deus diz a respeito do coração do rei? Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, para onde quer ele o inclina. Então observe, por que usou a figura do rei? Porque acima, o ser humano maior na terra, no sentido de hierarquia, é um rei. E o que Deus está dizendo, olha, se eu inclino o coração de um soberano terreno, que dirá do teu, homem? Aí Davi, sabendo disso, disse, Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Entendeu? Aí o Salmo 119 ainda o 125. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. O 169. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Aí Tiago vai e diz, se alguém necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? O que falta é nós nos conhecermos sem a graça e misericórdia de Deus e conhecermos o nosso Deus, a riqueza dele, o que ele tem para nos oferecer. Aí a gente vai parar de se achar, de ser atrevido
para ser esmoléu. Todo cristão é um esmoléu. Ele só vive de pedir. Ah, não, mas eu corro atrás, eu me esforço e tal. Sim, mas se você não pediu para ter saúde, o que está acontecendo é Deus tendo misericórdia de sua ingratidão, certo? Porque os 10 leprosos foram curados, mas só um tinha fé. E a fé é sinal de adoração. Quando vem a dor e o sofrimento que você adora, você está dizendo: eis aqui a minha fé, Senhor. Quando você murmura, você está dizendo: eu não tenho fé, ou a minha fé é fraca, certo? Veja o exemplo de Jó. Jó era um homem de fé, de paciência, porque o Senhor deu, o Senhor tirou, e adorou, ou seja, mesmo sofrendo, adorou, agradeceu. Olha, temos recebido até hoje o mal, o bem de Deus, e não íamos também agradecer o mal? Por que não? Agradecimento significa adoração. Agora entenda, existe o agradecimento da outra pessoa, que você agradece entendendo que Deus usou aquela pessoa como canal, você está sendo educada, mas entendendo que foi Deus, então o agradecimento acaba indo para Deus, e existe o agradecimento diretamente a Deus. Quando um leproso voltou, Jesus Cristo, cadê os 9? Não foram 10? Porque só um voltou para agradecer, porque só um mostrou fé. A tua fé te salvou. Sim, mas e os outros que não tinham fé, não foram salvos no sentido de curados? Foram. Incrédulos foram curados, sem ter fé em Cristo. Mas o que Cristo está dizendo é o seguinte: olha, você é um verdadeiro adorador, você é meu, porque você agradece pelo que recebe. E o que nós temos agradecido de Deus? Às vezes a gente não agradece nem a refeição que a gente come. A gente vai estar agradecendo tudo. Entendeu? Olha, Provérbios 18:2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. É só o que ele sabe, é tirar de dentro de si aquilo que ele acha grandioso. Olha, eu sou isso, eu fiz aquilo e tal. Ele externa só o que ele projetou dentro do seu interior, porque ele não tem prazer no entendimento. O cristão é diferente, meus irmãos. Olha o que Daniel diz aqui, capítulo 2, do 20 ao 21. Daniel, capítulo 2, do 20 ao 21. Diz Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Por quê, meus irmãos? Dele é a sabedoria e o poder. Se você tem alguma sabedoria, não é sua, é dele. Se você pode alguma coisa, não é você, vem dele. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Observe, você só está usando a situação que está porque ele está deixando. Qualquer momento ele pode tirar e você não ser ninguém. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Entendem que esse tipo de fé racional é uma blasfêmia contra Deus? Tudo que você tem, seja o que for, vem de Deus. E só. Tá certo, meus irmãos? Pode falar, João. A divisão desse texto: sabedoria e inteligência. Sabedoria é quem sabe, de Deus. Por isso que é interessante dos capítulos que essa fez aqui, dando um livro desse que, como você bem falou também, a questão das pedras. Pode ser que até aquele irmãozinho que mal sabe falar, aquele irmãozinho que não tem tanto conhecimento quanto, até mesmo ele mesmo, que já é doutor, a minha já é doutor isso, que venha revelar o que Deus assim revelou. Deus pega os fracos para confundir os fortes, né? Os loucos, os sábios. E a inteligência? É como você falou do texto ao qual não foi Paulo. Que disse, aí, esses inteligentes, palavras esses inteligentes aí, o doutor da lei, por que não reconheceram a sabedoria de Deus que Cristo Jesus deu? E é esse aqui, ó, o Paulo que a gente está pegando crucificado. Justamente. Agora aqui tudo vem dele, tanto a sabedoria como o entendimento. Ele dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. Então nada que você tenha de útil veio de você. Na verdade você só tem
postua uma coisa: o pecado, o que é inútil. O próprio profeta Jeremias deixou bem claro isso, né? De que se queixa o homem vivente? Quer se queixar de alguma coisa? Deus permite. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, só te pertence uma coisa: o pecado. Queixe-se disso. De outras coisas não. Meus irmãos, vamos orar. O pastor está aí. Nós vamos. Pode falar, Deus. Por isso que a palavra de Deus continua tendo dois sentidos: orar por de salvação ou de condenação. Para os sábios. Orar por de condenação para os inteligentes. Né? Se não tiver a sabedoria de Cristo, se Cristo não há der, não adianta, não é? Então vamos orar. Julieta nos conduz em oração. Amém. Irmãos, o nosso pode entrar, pastor, pode vir para cá. O pastor chegou, graças a Deus teremos nosso culto e a Santa Ceia. Só avisando que nós programamos assim, viu, pastor, por conta do decreto, e aí todos foram orientados a usar máscaras e não apertar na mão. Mas joga sem enxerida e termina queimando o pastor. Dentro da mão do bichinho.